Olá, gente. Aqui é o Radamés em Curitiba e hoje eu vou mostrar para vocês esta tabela periódica dos elementos químicos que foi desenvolvida totalmente em Excel. É uma tabela bem completa, atualizada. Deixa eu reduzir aqui o zoom para que vocês possam ver ela completa na tela. Ela inclui os elementos químicos mais recentes que foram introduzidos na tabela periódica e alcança até o elemento químico 118. É, Ela é uma tabela interativa, como nós vamos ver agora, onde você pode encontrar bastante informação apenas usando algumas caixas de diálogo aqui. Na caixa de seleção Mostrar, eu escolho qual é a informação que vai ser exibida na tabela naquele momento. Por hora, o que está sendo exibido é o nome dos elementos químicos, mas eu tenho outras opções. Eu posso exibir a massa atômica dos elementos químicos, eu posso exibir a densidade de cada elemento, posso exibir a eletronegatividade, enfim, é uma quantidade bastante grande de informações, são mais de 65 tipos de informações diferentes que vocês podem adotar. Por exemplo, ano em que os elementos foram descobertos, se eles são tóxicos, se são cancerígenos, como reagem com determinadas substâncias químicas, enfim, a quantidade de informação é bastante grande. Basta ir selecionando aqui e a informação vai variando na tabela. Uma outra forma de você usar a tabela também é usando aqui a caixa de seleção de classificações. E dessa forma a tabela é colorida automaticamente usando o critério de classificação. Aqui no momento está selecionado o critério de séries químicas, em que os elementos são classificados aí em semimetais, metais, halogênios, gases nobres e não metais. Se eu mudar a opção lá de classificação, as cores automaticamente também se alteram. Aqui, por exemplo, eu pedi para fazer uma classificação somente dos metais. E aqui, então, as cores exibem os vários tipos de metais da tabela. Em verde, os alcalinos, em amarelo, os alcalinos terrosos, em vermelho, os de transição externa. Alguns itens aqui estão sem cor porque não são metais, né? Enfim, então vocês escolhem aqui o critério de classificação e as cores vão mudando. Por exemplo, se eu escolher pelo critério de origem, ele me diz quais são os elementos químicos naturais, aqueles que estão pintados em verde. Em amarelo, daí nós temos os artificiais que existem na natureza em quantidades ínfimas e que geralmente são produzidos em laboratório para serem estudados. E em vermelho, aqueles que estão com o número atômico acima do urânio e que são totalmente sintéticos, produzidos em laboratórios científicos. Um critério de classificação bem interessante que nós temos aqui é o critério é, do estado físico do elemento. Aqui ele nos diz se o elemento é sólido, líquido ou gasoso na temperatura considerada. E quem escolhe a temperatura é você. No momento aqui a temperatura selecionada é 25 graus. Você pode alterar esse valor à vontade e ver o resultado que produz. Por exemplo, a 25 graus, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, temos vários elementos em vermelho que são gasosos, né? Como por exemplo o gás hidrogênio, o gás hélio, os gases nobres em geral, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro são gasosos. Em verde são aqueles que se apresentam em estado sólido a essa temperatura e em amarelo aqueles que na temperatura ambiente são líquidos, bromo e mercúrio. Mas vamos fazer um aumento de temperatura V e ver o que acontece aqui na tabela periódica. Fazendo esse aumento, vamos fazer de conta que subimos a temperatura para 1000 graus. Então, nessa condição, em 1000 graus, já temos uma quantidade maior de elementos
em estado gasoso, aumenta a quantidade daqueles que estão em estado líquido, cor amarela, e diminui a quantidade de elementos em estado sólido, porque a temperatura vai subindo e daí vai atingindo os pontos de fusão e ebulição desses elementos químicos. Vou tentar aqui com um valor bem alto, 3.000 graus, né? Então, a 3.000 graus, a maior parte dos elementos químicos já está em estado gasoso. Se você fizer uma pesquisa de tabelas periódicas pela internet, você vai ver que elas são parecidas entre si, mas quase nunca iguais. Elas apresentam diferenças nos detalhes. Bom, vamos exemplificar só um caso aqui. Nesta tabela, eu usei uma classificação em que aparecem em verde os semimetais: boro, silício, germânio, astato, antimônio, polônio. Bem, em algumas tabelas, essa classificação dos semimetais já foi abandonada. Não se faz distinção mais entre metais, não metais e semimetais. Para alguns químicos, os semimetais mudam de classificação e eles são tratados como não metais. Também, se você fizer uma consulta pela internet, você vai ver que em algumas tabelas o polônio é tratado como semimetal, em outras como metal. Em alguns casos ele estaria pintado de verde, em outros de amarelo. Bem, eu fiz a tabela periódica aqui da forma que me pareceu mais razoável, mas também não sou o dono da verdade. Então fica aberta a possibilidade de quem quiser fazer uma edição da tabela e deixá-la ela mais de acordo com a sua necessidade, de acordo com as informações que você acha mais corretas. Como é que você faz isso? Nós temos aqui duas tabelas auxiliares na nossa planilha, na nossa pasta de trabalho, né? Uma delas é a pasta de dados, onde estão concentradas todas as informações sobre todos os elementos, né? Então, nesta tabela, bastante carregada de informações, vocês têm todos os números e informações que são tiradas daqui para serem exibidas lá na tabela colorida e visual. Na parte final aqui dos dados, nós temos aqui daí as informações de classificação de cada um dos elementos químicos. Então, por exemplo, se você não acha válido usar a classificação lá de série química dos semimetais, você pode vir aqui nas séries químicas e fazer uma filtragem. Vou deixar apenas aqueles elementos que estão com o número 1, que o número 1 representa aqui no nosso modelo os semimetais. E daí eu mudo aqui, vou mudar para a classificação 5, que corresponde aos não metais. Então faço uma alteração, aqui uma edição rápida, e daí volto lá para a tabela e vejo que no meu modelo simplesmente já sumiu do mapa os semimetais. Agora aqueles que antes eram semimetais agora passaram a ser não metais, cor um azul aqui escuro. Bem, então fica a dica. Vocês podem editar esta tabela. Tem também aqui uma outra planilha auxiliar, que é a planilha das legendas, onde você pode alterar aqui as legendas das classificações e dessa forma deixar a tabela mais personalizada de acordo com a sua necessidade. Obrigado, gente, pela audiência que vocês me deram, e quem quiser a planilha, vai lá no meu site e faz o download gratuito. Periodicamente eu publico na internet, no meu canal no YouTube, mais vídeos falando sobre assuntos de Excel que tem interesse assim para os estudos, para a vida, para o cotidiano. É o que eu chamo de série Excel para a vida. Vão lá, façam uma assinatura do meu canal. Isso me incentiva a continuar trabalhando para vocês. E quem sabe vocês não fazem um curso de Excel comigo. Obrigado, gente. Até a próxima oportunidade. Vejo vocês mais tarde.